Shavu a todos. Semana passada eu não pude dar aula, mas essa semana, com muita saudade, retorno ao ofício, né, nesses domingos que a gente se encontra para falar de temas controversos, temas polêmicos, e a gente continua aquele tema sobre Giur. Então, o conselho às pessoas que não viram essa série de 3, 4, 5 aulas que eu gravei, faça essa maratona. Garanto que vai ser open mind, vai abrir muita cabeça sobre a questão de conversão. E eu quero continuar, porque é um estudo. Eu, há uns 5 anos atrás, eu fiz 4 aulas, 4 séries de conversões, trouxe um rabino que falava também sobre conversão, mas essa nova jornada eu quis mergulhar nos livros mais atuais de Allahá sobre conversão, e eu tenho certeza que muitos de vocês que têm acompanhado essa aula de 1 hora, 1 horeta, 1 hora e meia, têm mudado muita forma de ver como é que é o processo de conversão e como é complexo. E dentro desse mesmo processo também tem setores polêmicos, né? Então, eu não sou uma pessoa de fugir da raia, vou também tocar nesses assuntos. E um dos assuntos que foram questionados, eu leio lá os comentários, às vezes algumas pessoas têm os comentários não pouquinhos educados, então eu leio e automaticamente eu deleto, porque quem não está contente com o vídeo não precisa assistir, também não precisa ser mal educado com o rabino. Cada um tem sua opinião, e eu uso não a minha opinião, porque eu não tenho um valor acadêmico ainda, nem acho que terei, mas eu interpreto, uso a minha voz para traduzir do hebraico e do inglês, para que nós, pobres mortais, que estamos aqui falando em português, possamos estudar juntos e entender o processo. Existe uma expressão que é muito conhecida na América Latina, no mundo judaico, chamada takaná. Alguém sabe me ouvir falar o que é takaná? Seria um decreto da... Decreto. Quem falou isso? Foi o Akiva? Akiva, né? Decretos. Existe na América Latina takanot sobre Giur, decretos sobre conversões ao judaísmo. E aí a pergunta é, ainda são válidas? Porque faz parte da normativa do judaísmo rabínico, que é estabelecido critérios para aceitação de convertidos e garantindo a continuidade da identidade judaica de acordo com a tradição alárrica. Elas sugerem historicamente, elas surgiram historicamente em diversos contextos para regulamentação ou para regulamentar as conversões e evitar abusos e conversões motivadas por pressões externas. Então, um decreto no singular é takaná. Vamos falar junto. Takaná. Takaná. Takana. E takanot. Takanot são decretos. Desses decretos, esses decretos não vão ser só usados para questões de conversão. Vai ser em todo o ambiente das leis judaicas. Tá? A origem da Takaná sobre conversão é desde a época do Talmud. A conversão ao judaísmo segue um processo
rigoroso, né? Quem não sabe disso? Incluindo muito estudo e mais estudo, vida comunitária, cumprimento das mitzvot, para os homens, circuncisão, imersão no mikveh, e, no entanto, ao longo da história, diferentes comunidades estabeleceram takanot adicionais para lidar com os desafios específicos. O período medieval é marcado pelo sefaradismo, a Idade do Ouro. Para o judaísmo, vai em encontro com a Idade das Trevas na Europa medieval. Após a expulsão dos judeus da Espanha em 1492 e de Portugal em 1497, muitos judeus foram forçados a converter-se ao cristianismo. Essa conversão é conhecida como terminologia, quando eu estive em Portugal como rabino, quando você ia muito ao norte da Espanha, até muitos lugares até hoje utilizam marranos. É o marranismo, movimentos de cripto-judeus. Nos séculos seguintes, alguns dos seus descendentes tentaram retornar ao judaísmo. Mas eles tentaram voltar em Portugal ou na Espanha? Não. Eles tentaram voltar aonde a comunidade era mais forte. E aonde era a comunidade mais forte naquele período na Europa? Alguém sabe me dizer? Na Espanha. Não, a Espanha e Portugal não tinham judaísmo. Polônia. Ah? Polônia. Polônia? Polônia. Não é Polônia. Na França, Rabino. Não, não é na França. A gente, nesse período, estava passando por perseguições e os judeus não eram aceitos em muitos lugares na Europa. O único lugar que aceitou judeu no período da Inquisição, vamos lá, no norte da África, Marrocos. Marrocos, e a fé. É verdade. Na Europa, certo, Itália. Mais certo aonde? Na Holanda. Os Países Baixos. É natural, gente. Aquisição aconteceu. Na Holanda? Sabia não. Na Holanda. Breaking news. Não sabia não. Não tinha ouvido Vamos lá, não. vamos, deixa eu É pensar. porque Vamos lá, eles raciocínio, liberaram calma. a Calma, liberdade Pet, religiosa. calma. Vamos lá. Saímos da Espanha em 1942. Fomos para onde? Qual é o lugar mais próximo, mais natural para fugir? 42. 1492. Para onde a gente vai? O lugar mais fácil, dava até para ir andando. Marrocos. Em Portugal? Portugal. Chegando lá, o rei recebeu assim, olha, judeus, vem para cá, a gente recebe vocês de braços abertos. Eles não vão se estabelecer em Lisboa, nem no Porto. Eles vão se estabelecer onde? Na beira, na fronteira da Espanha com Portugal. Naquela área onde eu trabalhei, em Belmonte, do trás do monte, lá do norte de Portugal, até o sul, que faz fronteira com a Espanha. Por que eles ficaram ali? Por que os judeus ficaram ali? Porque é perto da Espanha. Porque eles achavam que esse decreto da expulsão não ia durar muito. Eles eram exilados da Espanha. Eles tinham uma qualidade de vida
melhor na Espanha. Imagina, a Espanha era o quê? Era o United States of America. Era um país do primeiro mundo, era a potência mundial. Eles não iam para o México. Estavam sendo expulsos da América. Estavam saindo da Espanha. Então, quem estava ali não vai para outros lugares, vão ficar ali perto da fronteira. Até o rei e a rainha disseram, não, pode voltar. Eles iam voltar para a Espanha. Mas isso não aconteceu. O rei de Portugal recebe esses judeus e vão ficar ali, vão desenvolver aquela área. Já existia judeus em Portugal, como a Espanha e Portugal. Portugal sempre foi mais pobre do que a Espanha, até hoje. Tá? Até hoje. O que acontece? Portugal, 1497. Acontece não uma expulsão, mas muitos judeus foram forçados a se converter ao cristianismo. E nos séculos seguintes, alguns dos seus descendentes tentaram retornar ao judaísmo. Como é que vai voltar ao judaísmo? Nas comunidades maiores. Onde era a comunidade maior? Onde os judeus estavam. Onde eram as duas grandes fontes de judaísmo no mundo nesse período, pós a expulsão da Espanha e Portugal? Pensem. Novo Mundo. Não. Novo Mundo era a colônia. A Polônia, não era a Não, Polônia? não tem nada de Polônia. Polônia estava Não? sofrendo com pogroms e Ah, seus problemas de antissemitismo. Eu acabei de falar. Uma é Holanda. Holanda e o outro é o Império Otomano. O judeu estava saindo da Espanha, eles não iam para o Marrocos, eles iam tudo porque o sheik, o sultão, perdão, da Turquia ou do Império Otomano receberam os judeus. Quando os judeus estavam saindo da Espanha, tinha navios esperando ali no porto para ir para a Turquia, financiado pela Turquia. Hoje a gente está passando por um problema muito interessante nos Estados Unidos, a deportação, né? E a deportação, a gente imagina que é os Estados Unidos que vai aprender e vai botar no avião American Airlines ou no Delta, são empresas americanas, e o Trump vai mandar para o país de origem. É assim que vocês acham que é a deportação? Quem é que paga? É o país que recebe? Quem paga é o país do que está sendo deportado. Agora imagina quantos aviões, quanto dinheiro. E nesse ponto, quem pagou os navios para levar os judeus da Espanha para a Turquia foi os turcos. Não é interessante isso? É muito interessante. Então, nesse período, as comunidades que não negaram o judaísmo vão se estabelecer e montar, transferir as suas comunidades que por horas existiam, todo o sistema alárrico na Espanha e Portugal vão ser estabelecidos nesses dois países. O Império Otomano vai tomar conta dos judeus da Espanha e a Holanda vai tomar conta da maioria dos judeus portugueses. Olha aí a história se montando pós a expulsão. Então, todos esses judeus que não se converteram ao cristianismo, eles vão se estabelecer nesses países.
não só na Holanda, mas no Marrocos. Só que tem um problema agora. Mais tarde, os seus descendentes querem voltar ao judaísmo. Aí tem um problema. Foram feitos decretos, takanot, decretos, para não receber. Rabino, por que isso? E a gente vai entender daqui a pouquinho mais. Algumas comunidades judaicas sefaraditas, especialmente no Império Otomano, na Holanda, impuseram restrições a esse retorno, com medo que pudesse atrair perseguições cristãs ou que os retornados não fossem sinceros. Imagina, uma Europa cristã fanática. E pelo status, aqueles que eram por ora judeus não são mais judeus, são cristãos novos. E esses cristãos novos agora, cristãos se convertendo ao judaísmo, o que poderia gerar, gente? Dessas comunidades pequenas no meio desse mundo de uma Europa medieval cristã. O que vocês podem pensar? Novos massacres. Ótimo. Ainda mais, Daniel, daqui a pouquinho você pergunta. Tem mais um problema. O cristão novo em Portugal, depois de 100 anos, ele tinha um problema. Ele não casava com um cristão velho. Depois de 100 anos da primeira parte da aquisição. Então, alarricamente, eles são judeus. Eles eram judeus alarricamente, de pai e de mãe, só que eles tinham um problema. 100 anos depois da Inquisição, do primeiro ano da Inquisição, dos 100 anos, essa geração já não tinha livros em hebraico, não falava hebraico, não sabia rezar, não sabia absolutamente nada. Eles eram literalmente, como a Guimara fala, como uma criança pequena que foi sequestrada. Ela não sabe e cresceu num ambiente católico. Isso até hoje aconteceu, até o século passado aconteceu. Então, ia trazer problemas. Quando eu estive lá em Belmonte, eu vi histórias de pessoas muito mais velhas, de 80, 90 anos, dizia que eles tinham que ir para a igreja. Eles eram obrigados, era uma vila, eram obrigados a ir todos os domingos para a igreja. Porque senão eles não seriam aceitos pela sociedade. E toda a sociedade sabia que eles eram cripto-judeus. Eles chamavam judeus. E eles já tinham quantos anos? 300 anos, casando com primo e primo. Nos últimos 100 anos, antes dessa era, eles fecharam um acordo entre 18 famílias, que essas 18 famílias só se casariam entre eles. E foi assim que não se perdeu pela assimilação. Isso vai durar até o Marquês de Pombal. Alguém já ouviu falar do Marquês de Pombal? O Marquês de Pombal, que reconstrói Lisboa depois de um terremoto. Ele é selecionado para reconstruir Lisboa. Está falando no período de 1700. E ele vai resolver a questão muito antiga. Qual é essa questão? Entre cristãos novos e cristãos velhos. No centro de Lisboa tinha um local que tinha todos os arquivos, olha aí, mano, Wagner, de 1497
catalogados quem era judeu e quem não era, quem que se tornou cristão novo. Marquês de Pombal sabia quem era cristão novo e sabia quem era cristão velho por causa esse, esse posto, onde tinha toda a genealogia dos cristãos novos e dos cristãos velhos. Hoje tem a Torre do Tombo, que conseguiu reunir 1/10 do que tinha nesses arquivos. Marquês, depois do terremoto, não só o terremoto, houve também um tsunami e teve também incêndio. Então, Marquês de Pombal sabiamente falou que precisava acabar com a diferença entre cristãos novos e cristãos velhos. E aí decretou que não se queimasse ou se perdesse todas essas informações. E aí, a partir daquele momento, Portugal tinha só cristãos. Não tinha mais cristão novo e nem cristão velho. Embora exista muitos ainda documentos aí na Torre do Tombo, lá em Lisboa. Por isso é muito difícil provar que uma pessoa vem de uma linhagem judaica de 1497 até os dias de hoje, quem vem de Portugal e Lisboa. Por que existia antes e por que o Marquês de Pombal resolveu acabar com isso? Sim, por quê? Porque nos primeiros séculos a Inquisição não tinha muito mais o que fazer. Mas Portugal precisava de quê? De dinheiro. Até hoje precisa. Então, o que o português, quando precisa de dinheiro, o que ele faz? Cria imposto. Então, não é nada... Por isso que eu falo que o brasileiro é português. E vem da terra do imposto. Então, foi criado situações, depois a Inquisição demorou 300 anos, então nesses próximos anos começou a entrega, a caçada às bruxas. Cristãos novos delatando, se consegue, delata o seu vizinho, dizendo que tem práticas judaicas, ele vai ser confiscado e metade daquilo que foi confiscado vai para aquela pessoa que delatou. Então, o que vai fazer? Tchau, tchau, Portugal. Eu vou para a colônia. E eles vão chegar lá no Nordeste, já cripto-judeus, sem conhecer absolutamente nada do judaísmo, e vão se estabelecer no Nordeste. Mas vão praticar um cripto-judaísmo, vão casar com primo e pombo, vão casar com seus primos, sempre vão casar, buscar com as pessoas da fé antiga, como eles falavam, e assim vão ficar. Só que a Inquisição vai chegar na América do Sul, a gente já sabe, e aí vai confiscar os seus bens. Na verdade, a Inquisição era uma forma de tributo à coroa. Então vai acabar em 1800. Então, é entendível que quando o Marquês de Pombal vai separar isso, ele vai dizer que não vai ter mais nada para coletar. Não tem mais, porque vai ficar uma caça de bruxa e o país, Portugal, estava destruído. E essas pessoas que eram judias não sabiam se eram judias de fato, porque já tinha 200 anos dentro de uma sociedade cristã. E mesmo que fosse, teriam que fazer uma conversão de dúvida, de rumbra. Vocês estão entendendo o raciocínio, Magno? Estão tentando entender como é De certa forma, foi complicado? uma maneira de protegê-los? Talvez protegeu ou não, mas acho que Marquês de Pombal estava
tentando dar um ponto final. Querida fez, pode ir. Aí é melhor ele vir aqui e ver, porque aí a gente tira ele daqui ou de lá, deixa onde ele achar que vai ser melhor. E o que é que ele vai dizer? Então, Tá? vai fazer que essas pessoas acabem com essa injustiça, porque quem vai querer ser cristão? Quem vai querer ser judeu, perdão? Vai ser deletado, vai morar nesse país. Então, o que eles vão falar? Quem queria judaísmo, saía de Portugal. Só que não era sair de Portugal. Não era fácil sair de Portugal. O rei não queria que ninguém saísse. Então, quando conseguisse atravessar a fronteira do México para os Estados Unidos, estou brincando, de Portugal para a Holanda, ou para o Marrocos, ou para alguns países, Itália, Turquia, até a Síria. Você acha que a comunidade vai assim, Baruch haba Beshem? Você acha que eles iam fazer isso? Não. Um exemplo bem claro de Takanot, de Takaná, é que os judeus que saíram de Espanha e Portugal foram para o Marrocos e se estabeleceram na cidade de Tanger, Tetuán, e dentro do Marrocos há uma comunidade de 2000 anos judaica. Você acha que os irmãos marroquinos, primeiro foi feito, tanto que uma das cidades que foram fundadas no Marrocos, como é que é o nome dessa cidade? Chamada Marrakech. Marrakech, ela foi toda construída para ser a capital do império, até hoje. Não, hoje é Rabat. Mas Marrakech, ela foi projetada ao lado do Castelo do Rei, o bairro judaico. Na Inquisição Espanhola de 1492 e na Inquisição Portuguesa de 1497, os judeus que conseguiram fugir estabeleceram em Marrakech. Tanto o sefaradi, tanto o espanhol como o português. Chegaram lá, eles tinham um exemplo bem claro, tá? Deixa eu explicar para vocês. Meu costume é marroquino. Não sei só se o Samuel disser, não, tu não é marroquino. Quando tu tinha 13 anos, tu rezava Yiddish, ou dizia, ai, como Ashkenazi. Mas o Samuel me conhece desde pequeno, ele sabe que eu sou de costume marroquino. Né, Samuel? Então, quando eu vou para Manaus, vou para o meu costume. Agora, quando eu vou viver em Israel, e dentro da minha cidade só tem sinagoga Ashkenazi, eu vou ter duas opções: ou ir ou não ir, ou montar uma sinagoga sefaradi. Quando eu chego lá, eu tenho que rezar no rito deles. Eu não mudei o meu costume, mas eu tenho que rezar, escutar o amém, o costume deles. Ai, Tati! Dançar como o Ashkenazi. Mas a minha origem é marroquina. Entende? Então, imagina, aquela 5 ou 6 judeus da Espanha chegaram em 1497 em Marrakech. E aí foram recebidos pelos judeus de Marrakech, os judeus que vivem ali quase 1000 anos, e vão, não, os nossos irmãos, fugindo, não se converteram, não negaram a fé. Tá tudo bem. Então, lá na Espanha, é o seguinte: quando uma pessoa faz xeritá, os nossos legisladores, os nossos possuquim, falam que não precisa checar o pulmão quando faz xeritá de um boi.
ou de um carneiro. Mas os judeus do Marrocos, eles são mais restritos. Eles falam, não, que isso, precisa checar. Tem que botar na água, se sai bolha, aquele carneiro não pode ser comido. Então, os judeus que vieram da Espanha tiveram que se adaptar aos judeus do Marrocos. Estão entendendo o raciocínio? Só que tem um problema. Depois de um ano, já não tinha mais 5 judeus da Espanha. Tinha 300. Então, tudo bem, eles se adaptam ao costume local. Só que depois de 3 anos, tinha 1.000. Dentro de Marrakech, tinha 300 judeus marroquinos. E agora, José? E agora? O que você pensa? Como é que vai resolver esse problema? Os 1.000 têm que se adaptar aos costumes do judeu local? Pensem. Vocês estão entendendo? Próprias sinagogas? Hã? Eles seguiram o costume deles e montaram as próprias sinagogas? Seguiram os costumes dele e montaram as próprias sinagogas. Tudo bem, não é questão das próprias sinagogas, mas a questão é a vida comunitária. No Rio de Janeiro tem Ashkenazi e Sefaradi. Então, mas dentro do Rio de Janeiro tem uma comunidade muito grande. Vai ter 2 tribunais rabínicos, um Ashkenazi e Sefaradi, mas ali a gente está todo mundo Sefaradi. Como é que vai resolver o problema? Depois de alguns anos, 10 anos, já tinha 5.000 judeus Sefaradi em Marrakech. Tudo da Espanha e Portugal. E ele vai dizer assim o seguinte: a partir de hoje, a Takaná, o decreto, trouxeram, não era só os judeus, trouxeram rabinos, juízes, toda a estrutura da Espanha para Marrakech. E aí, eles vão dizer, decretamos que a partir de hoje a gente não checa os pulmões dos animais, do bezerro e nem dos borregos, das ovelhas. Aí os outros judeus sefaraditas marroquinos que estão lá 2.000 anos não vão aceitar esse decreto. O que vai ter? Problema. Takaná. Então começaram a decretar uma takaná para quem era da Espanha e Portugal, que não podia casar com os judeus de Marrocos que estavam ali, os Gerushims e Toshavims. Toshavims são as pessoas locais e os Gerushims são as pessoas que vieram. Sabe quanto tempo demorou isso? Quase 150 anos. Aí, não só no Marrocos isso aconteceu, também na Holanda. Talvez isso também aconteceu no Império Otomano. Ainda tem mais, nesse período, os judeus que quiseram voltar ao judaísmo. Tu acha que com os problemas que eles tinham entre os sefaradi que veio da Espanha, que não se converteram, e trouxeram toda a estrutura milenar da Espanha para o Marrocos, que também tem uma estrutura milenar, tu achas que eles iam receber os marranos que se converteram? Uma geração, 100 anos, vamos botar assim, para voltar ao judaísmo? Os anuncios? Não. Então, tiveram que fazer realmente um processo. Converter essas pessoas de novo. Agora, é dolorido. Mas até eu entendo que os anuncios que vieram da Espanha e Portugal precisassem passar por uma conversão sem berahá,
um retorno, uma techuvá, porque já tinham 100 anos, nasceram sem nada e cresceram sem nada, não sabiam nem o Shema. Então, para eles, é uma pessoa, por exemplo, até hoje, uma pessoa que é judia, está lá na Holanda, que a avó era sobrevivente do Holocausto, mas se converteu ao catolicismo, ele é lá ricamente é judeu, mas a gente tem que fazer o Brit Milá e botar ele no mikveh, sem berahá. Vocês estão entendendo agora um pouquinho o mundo complexo dos decretos, das takanot? Assim, decretos rabínicos foram estabelecidos por dificuldades, para dificultar, perdão, ou menos impedir a conversão que não seja verdadeiras, sinceras. Agora vamos falar da Europa Oriental e das comunidades askenazitas. Agora a gente já viu, eu estava falando só do mundo sefaradi. Agora imagina o mundo askenazita. Você acha que não vai ter problema? Vai ter problema. Até aqui, estão entendendo? Daniel Rocha, você quer fazer uma pergunta? Rabino, eu só ia complementar a sua fala, porque eu lembrei do livro da escritora, pesquisadora e historiadora Anita Novinsky, que ela fala no livro dela Os Judeus que Construíram o Brasil. Eu achei bastante interessante o comentário que ela fez sobre o Império Otomano e o sultão lá de Marrocos, que ela disse que o sultão do Império Otomano, ele ficou muito indignado porque foi meio que, posso dizer assim, uma certa, entre aspas, meio que burrice do Império da Espanha ter expulsado os judeus no período da Inquisição, porque ele até se pronuncia, eu estava tentando me lembrar agora, ele está empobrecendo o seu país e enriquecendo o meu. Então, ele financiou os judeus espanhóis, levando para o Império Otomano com uma vantagem econômica. O objetivo era financeiro. Então, a sua fala me lembrou essa situação aí do livro. Você sabe que tem uma poetisa, uma escritora chamada Paloma Elbas. Ela tem o mesmo sobrenome que eu. E ela é nascida em Tanger. E ela, além de ser poetisa, ela também é historiadora. Ela achou um poema que dizendo quem perdeu no exílio na expulsão da Espanha e Portugal. E ela termina dizendo quem perdeu foi Isabel e Fernando de Aragão. Porque cadê eles? Sumiram. Nós, de fato, no primeiro instante, sofremos com a diáspora, mas ajudamos a levantar novas civilizações, construímos cidades, portos, viajamos o oceano, atravessamos o mundo, construímos o novo mundo, atravessamos, fazemos parte da caminho da rota da seda. Aonde estão os reis da Espanha? E de fato, eles fizeram bem para a gente. Se você for ver no final, como é que a gente poderia estar na Amazônia? Eu falo isso com toda a propriedade, muita emoção, porque na minha cidade tinha, hoje não está mais, tinha um Sefer Torah que veio da Inquisição. É datado de 1400 e tem 400 anos. Muito mais. Eu tive o mérito de segurar ele em cima da Torá, eu, Samuel, muitas vezes. Hoje ele está no museu em São Paulo. Mas se a gente tivesse ficado na Espanha, talvez a gente tinha se assimilado. Interessante o que você falou. O mundo askenazita
as conversões eram controladas de forma rigorosa para evitar suspeitas de motivações externas, como casamentos ou benefícios sociais. Os rabinos estabeleceram decretos para garantir que apenas aqueles que têm intenções sinceras fossem aceitos, mantendo o processo longo e rígido. Na América Latina, as takanotas modernas, não tão modernas, com as crescentes buscas de conversão ao judaísmo, especialmente por descendentes desses que vieram conversos forçados para a América Latina, algumas comunidades rabínicas mantêm restrições exigindo reconhecimento a tribunais rabínicos específicos. Mas tem um pequeno porém. No século passado, na Argentina, não só na Argentina, mas em todo o Brasil, existia uma organização chamada Migdal. Essa organização era muito fundamentada aqui na América Latina. Lembre-se, a América Latina nesse período, a Argentina era o primeiro mundo. O Brasil era conhecido como a Europa tropical, período do Brasil imperial. Então, dinheiro tinha. Sempre houve nesses países. O problema hoje que não tem é por causa da corrupção. Mas eu não falo política. Então, o que eles faziam? As comunidades judaicas, as primeiras comunidades judaicas vão ser estabelecidas no norte do Brasil e as segundas comunidades vão ser estabelecidas no sul, sudoeste, com a chegada dos judeus do leste europeu. Primeiro os alemães, depois os russos, vão se estabelecer no sul do país, com as grandes fazendas, com a fazenda Philipson, né, com aquela ideia de trazer os judeus que estavam sofrendo nos pogroms do leste europeu, e trazer para o sul do país, chegar até a Argentina e formar suas fazendas agrícolas para poder tirar aqueles judeus que estavam sendo perseguidos do leste europeu, porque eles não tinham terra, eles eram massacrados. Quem vai financiar o Barão de Rich? E ele vai trazer muitos judeus, vai financiar com a Apple Association, que é uma organização que vai comprar a fazenda de Philipson, no Rio Grande do Sul, uma área muito grande, e muitas terras na Argentina. Ali onde a nossa querida Rita mora, em Rosário, né, tem grande presença judaica. Depois, também no Uruguai. Tudo perfeito, tudo legal, mas só que essas comunidades não vão dar certo. Então, vai ter uma invasão desses judeus para onde? No Brasil, sai do interior do Rio Grande do Sul, vai para Bagé, Porto Alegre, e muitos vão sair para a cidade europeia. Qual era a cidade europeia naquele período? Curitiba, onde está o nosso mar. Então, eles vão se formar ali. Porém, nos grandes centros, Portugal, Porto Alegre, Buenos Aires, Montevidéu, Rio de Janeiro, São Paulo, Belém, Manaus, vão se criar casas de ópera para os barões do café, da borracha, todos esses barões que vão sustentar as coisas. E também vão trazer o modelo europeu para as Américas tropicais, para as Europas tropicais, nas Américas. Na Europa tem cabaré, na França? Tem. Então, na América, no Rio de Janeiro, também tem que ter um cabaré. E eles não vão pegar uma Índia. Eles têm que trazer o produto importado. Só que a mulher católica, cristã, europeia, não vai ser
uma francesinha, uma polonesa, polaca. Então, para onde que eles vão buscar essas mulheres? Lá no leste europeu. Ucrânia, Polônia, Alemanha e todo esse leste europeu. Geralmente é Amigdala, dá um Google aí, fala Migdal, Organização de Tráficos Humanos Judaicos. Talvez seja a pior vergonha que a comunidade judaica até hoje não quer falar. Esses judeus vão montar uma associação criminosa que vai ir nesses países e vai enganar o dono ou uma família, dizendo: olha, tua filha tem 16 anos, tem 14 anos, aqui ela vai ser estuprada por um russo. É melhor você dar ela para mim, que lá na América do Sul tem um judeu que precisa casar com uma judia, e ela vai ter um bom nome, um sobrenome, vai ter uma casa, e vai continuar a vida judaica. Aí o pai via aquele homem bem vestido, tinha até rabinos, tá, gente, que trabalhavam nessa organização. Por isso que eu falo, nem todo mundo que tem barba grande é rabino. Pode ter comido um cavalo e a cauda ficou para fora. Fizeram toda essa estrutura criminosa e convencia, assinava a papelada e dava a filha. Quando ela embarcava no navio, eu sou assim, depois vinha um noivo, literalmente vinha um noivo da América do Sul, milionário, fazendeiro, rei do gado, casava com o pai Kedushim, lindo casamento, o pai tranquilo, dizendo: não, pelo menos eu entreguei minha filha para montar um lar judaico. Chegava no navio, a senhora Goldenberg chegava toda arrumadinha, toda francesinha, lembra do Titanic, aquelas roupas bonitas? Ela ia lá para a ala das mulheres e dizia: ai, como é que você está? Você também está indo para a América do Sul? Está indo para Buenos Aires, para São Paulo, para o Rio, para Manaus, para Belém? Também estou. Ah, qual é o teu sobrenome? Ah, eu sou Goldenberg. A outra: mas é engraçado, eu também sou Goldenberg. Ah, então a gente casou com primos. Chegava a terceira: qual é o seu sobrenome? Goldenberg. Mal sabia que aquelas meninas de 14, 13 anos tinham casado com a mesma pessoa. E, na verdade, elas não estavam indo para casamento nenhum. Elas estavam indo para ser francesinhas de um cabaré. E aí, foi se feito muitos anos, e os rabinos da Europa ficaram sabendo disso, porque o judaísmo não era na Europa, não era em até Israel, e nem nos Estados Unidos. Fizeram uma takaná, um decreto. Não dê seus filhos, suas filhas para essas organizações. E aí acontece um problema. Essa organização não para. Ela vai chegar lá na Europa e vai pegar a Maria. E vai dizer assim: olha, eu te dou o dinheiro só para você dizer que você é a Sara. E aí trazia não judias para dentro desses países. Que o judeu queria só estar com judias. E a gente vai ver um outro problema, Takaná. Como é que vai sair os filhos dessas francesinhas? Eram judeus? Não sabia. No decorrer dos anos, a Takaná foi estabelecida na primeira Takaná foi estabelecida na Argentina, com um grande rabino chamado Rabino Cook, outros grandes rabinos, e eles vão decretar
que não se pode fazer conversões, porque muitas pessoas, muitos judeus se convertem, querem casar com não católicas por causa do casamento. 1927. 27. E depois isso vai se adaptando, vai se espalhando às comunidades ashkenazitas. Naturalmente, essa comunidade, essa Takaná vai ser orientada pelos rabinos ashkenazitas. Existe a Takaná pelos sefaraditas? Marloket. Dúvidas? Não. Mas, quem é a maior comunidade hoje em dia na América Latina? É sefaradi ou ashkenazi? Tem sim. Ashkenazi. E os tribunais são ashkenazitas. Agora, rabino. O rabino veio de Israel. Ele é sefaradi. Ele fez uma conversão no Brasil. Essas conversões vão ser reconhecidas? Depende. Se elas vão ter suas próprias comunidades, ali vai estar vivendo. Elas não vão ser reconhecidas nas comunidades ashkenazis. Se lembra da história do Marrocos com os judeus Toshavim e os Geroshim, que passaram quase 150 anos sem se reconhecer, até entrar no acordo e reconhecerem, fazer uma conversão de rumbra, de dúvida, botar no mikve, não sei como que eles fizeram, mas a realidade hoje é assim. Quem faz uma conversão com um rabino sefaradi, que vai ao Brasil, vai para a América Latina, ortodoxa, eles vão fazer essas conversões alarricamente, não há nenhum tipo de problema. Mas para o mundo ashkenazi vai ter, porque tem uma takaná. Quase 90% das pessoas que fazem uma conversão com o rabino, esse rabino sefaradi, vai procurar o Rabat, vai procurar as comunidades sefaradis de São Paulo. Vai aceitar, gente? O que vocês acham? Não. Então, vai trazer mais sofrimento. Para que fazer isso? Vai ter que vir para Israel, ou vai ter que ir para a Europa, vai ter que ir para os Estados Unidos, para ser feito por uma conversão com o rabino. E a partir do momento que esse rabino pisa e faz conversões uma vez, ele está entrando em atrito com as comunidades locais. Então, todas as futuras pessoas que vão fazer conversão com eles não vão ser reconhecidas. Então, às vezes o mais rápido sai mais difícil. Dúvidas até aqui, gente, dessa questão da Takaná? Alguém quer falar alguma coisa? Eu tenho uma dúvida assim, na verdade, de por que que ela se mantém, já que os tempos mudaram, já tem bastante pensamento em cima disso, as tendências, os padrões comportamentais da sociedade já mudaram. Então, por que essa tacana se mantém? Porque precisa ter... Quem vai fazer uma Takaná delas, quem fez uma Takaná foi o Rabino Kuk. Foi os grandes rabinos da geração. Então, para poder tirar uma Takaná, precisa ter rabinos mais grandes do que eles. Por isso que mantém. Também tem que ter um consenso. Eu não tiraria a Takaná com a experiência que eu tenho. Sabe por quê? Você sabe quanto que um rabino, esses rabinos aí aventureiros, cobram para fazer uma conversão? É muito dinheiro. Em Lisboa, é 1.000 euros. Eu não sei como é que é no Nordeste, mas ele não vai sair de Israel para vir para cá para fazer uma conversão alarricamente, tudo conforme a Allahá. Mas será que vai ser problemático? Vai ter problema. Vou contar uma história. Teve uma pessoa que é convertida. Tem a questão, um convertido, ele não pode sentar como tem discussão, tá? Uns dizem que sim, outros dizem que não. Marloket.
Mas hoje a regra do jogo é o seguinte: quem é convertido não senta como dayan, não senta como juiz. É assim a regra. Tem marloquet, nem todo mundo segue isso. Mas olha como é que é o raciocínio. Uma pessoa senta como dayan, como convertido. E aí ele recebe outros convertidos. E esses convertidos vão para onde? Para São Paulo, para o Beit Rabado, onde tem mais problema. Quais são as chances desses convertidos que saíram, choraram aqui na terra de Israel, fizeram essa conversão linda, chegarem em São Paulo, choraram de tristeza que não foram aceitos? Então, quando a pessoa sabe desses negócios, mesmo assim continua, está trazendo sarota, está trazendo sofrimento para um convertido. Por isso que eu falo, a melhor forma de evitar esse tipo de coisa é vir para a terra de Israel. Saber onde é. O processo começa do local onde a pessoa está. Se a pessoa está dentro do ser comunitário, a comunidade vai contar ele comunhão, vai fazer tudo, esse é o processo natural. Agora, a pessoa cai de paraquedas na comunidade com essas conversões, a comunidade nem sabe, não vai aceitar. Sempre é vindo dessas formas. Por isso é difícil tirar essas tacanotes. Com essa compostura, eu prefiro não tirar. Porque imagina como é que ia ser a corrida de conversão. Você acha que aqui em Israel está fácil a economia? Quantos rabinos tem aí? Rapaz, vamos ganhar um dinheirinho, até pegar 3 aí, vamos lá para o Brasil. Baruch atá, que bom que tá. Shazam, pum, converteu. Você acha que é fácil? Se não tivesse, como eu falei, se não tivesse essa organização, ia ser problemático. Bruno, Oi, Ira, querido, tudo bem? como é que você está? Tô, ainda tô com tipóia, né? Mas tô sem dor, já tá bom. Essa semana eu tiro os pontos aí. E a fé, meu é? Sim. Eu tenho uma dúvida, é que você falou agora que a maioria dos Beidim são Ashkenazi, né? É, qual é a dificuldade de em Israel fazer a conversão desses imigrantes russos aí, milhões que chegaram a Israel, né? Que vivem já em Israel há muito tempo e mesmo tendo a maioria de Bedim Ashkenazi, né? Não se resolve esse ponto. Eu vou te falar com toda a propriedade que eu te falo, que eu morei na Polônia 1 ano e 8 meses, trabalhei com os refugiados da Ucrânia. Para mim, os ucranianos, se tiver um ucraniano, me perdoe, mas eles têm a cultura muito parecida com a cultura russa, até falam russo. O grande problema é que a maioria das pessoas que vieram da Rússia ou da Ucrânia, eles vieram pela Hok Shivut, a lei do retorno. O avô era judeu. E a União Soviética, eles não tinham religião, eles não praticavam judaísmo, eles não cresceram dentro do judaísmo. Então, a maioria era ateu. Mesmo alarricamente podendo ser judeus, eles não conhecem nada. É a mesma história dos judeus da Espanha, que eu falei há pouco. Então, os avós tinham essa situação. Como a Hok Shivut, a lei do retorno, abrange os netos, eles fazem aliar. Se o avô já era difícil ser judeu, imagina o neto. Ele está acostumado, ele cresceu numa cultura russa, ele cresceu comendo porco, ele não Sim. sabe o que é É Shabbat. bem diferente da situação Diferente. Então, o que dos acontece? forçados. Os rabinos já sabiam que essa geração é perdida. Entendi. Então, o Uhum. que está acontecendo? Eles vieram na década de 90. Hoje é a terceira geração. Então, muitos russos, desses filhos, desses netos, dessas pessoas, estão se convertendo. Estão se Ou se convertendo? convertem,
Aham, ou se converte e abandonam, se assimilam. Isso a gente vê uhum, muito. Eu, particularmente, achava que o critério tinha que ser mais duro, entendi. entende? E deve começar como faz na Etiópia. Hoje em dia, eu tenho sangue judeu, eu gosto do judaísmo, tenho descendência do rei Salomão, ótimo, lindo. Mas tem que praticar a comunidade, tem que viver judaísmo, 10 anos, 15 anos, para poder vir para a terra de Israel. Na Rússia, até hoje, na Certo. Rússia também é assim, mas ah, lembre-se, Bruno, os russos trouxeram uma outra situação para Israel. Eles eram acadêmicos, médicos, advogados, pessoas cientistas, que construíram esse Israel que a gente tem hoje. As pessoas têm Uhum, uma xenofobia de russos. Não, eles são muito educados. E são os melhores trabalhadores, não são como a gente latino, não, que é samba, carnaval e churrasco. uhum, Esse trabalho. entendi, cara. Vocês gostaram da aula? Chegou naquele Muito. momento que a Rita Foi ótimo. gosta. Muito boa, Chegou super naquele momento Muito bem, que a Igor. esclarecedora. Rita gosta. Como é que é? Ah, 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 quem assistiu o programa do Jô ah, Soares, eu chegava aquela entrevista, a pessoa falava, chegou ah, aquele momento que eu digo minhas considerações finais, agora na minha casa nova, com mais espaço, vai entrar em reforma, vou ter minha biblioteca tão sonhada, bem Ainará, e aí a gente vai poder ter um escritório, a gente ter nossas aulas com muita saúde, muita felicidade. Eu agradeço a todos que rezaram pela prontidão pela minha mãe, pelo meu pai, Bezat Hashem, só que a gente possa ter saúde para a gente continuar tendo esse estudo de Torá aqui do chá. Alguém quer falar alguma obrigado, coisa? Rafa. Toda Rabá. Fale-se agora ou se cale-se. Até Não é? semana. Shavuot. Shavuot Tov, gente. Um grande abraço. Shavuot, Rafa. já matou, velho. Ah, meu. Tchau, Barulho. Otávio.